Bem-vindo a mais um Bastidores no Tributo. Hoje nós temos a felicidade de receber Marcelo Brasil, um dos profissionais de techs mais admirados do Brasil, né, Marcelo? Eu tenho que confessar para você que você inspira muitos de nós, né, profissionais da área tributária, e é um reconhecimento enorme pelo seu trabalho. Eu me lembro que quando eu te conheci, acho que foi lá no ano de 2023, eu nem me lembro, viu, Marcelo? 21. 21? Puxa vida, 21, faz tanto tempo assim, né? E 50. parece que foi hoje, né? Porque toda vez que a gente se encontra, a gente aprende muita coisa, né? Eu queria te confessar também que a Omnitex, tudo que a gente está construindo nessa empresa tem muito a sua influência, né? Você tem os valores e a ética profissional realmente invejável, né? Além de liderar um movimento do protagonismo da profissão do tributário em direção ao estratégico, que é construir uma profissão melhor para todos nós. Então eu queria te agradecer isso, queria te dar boas-vindas e se apresenta um pouco, conta um pouquinho da tua história para todos que eu acho difícil não te conhecer, mas vamos tentar, né? Obrigado, Paulo. Pô, você é suspeito, né, cara? Você é parceiro, amigo, um cara que tá sempre. Estamos sempre trocando na pessoa jurídica, mas sobretudo na pessoa física também, né? A gente se dá bem, isso facilita muito. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Brasil, eu sou um profissional da área tributária com aproximadamente, vamos lá, 25 anos de carreira. Já passei por grandes organizações, comecei em consultoria, depois mudei para o outro lado da mesa, participei de grandes projetos de reestruturação societária, eh, projetos de grande monta internacional, olhando para relacionamento intercompany. Fui morar no Reino Unido em 2018, passei 8 anos lá, estudei o meu mestrado, sempre tentando observar um pouco mais do que apenas a parte tributária, um foco interessante e muito importante em empreendedorismo, intraempreendedorismo, projetos de grande complexidade. E em dezembro de 2025, voltei para o Brasil, depois de 8 anos morando na Inglaterra, para surfar essa onda chamada reforma tributária, né? Oh, que legal, Marcelo. É muito bom essa experiência internacional, né? Você trouxe uma visão, né? Quando você morou esses 8 anos, acho que você teve a possibilidade, né? Você já tinha lidado com projetos na América Latina, mas agora você lidou com projetos ali de techs na Europa. Você pôde ver os IVAs mais modernos do mundo em operação, né? Verdade. E a Petax também é uma grande iniciativa. Conta para a gente um pouquinho da Petax. A Petax é, né, a minha menina dos olhos, a People and Tax Boutique, uma empresa que começou como uma empresa de educação. Ao longo do tempo, ela tem pivotado para poder entender e responder os estímulos da nossa indústria. Depois que eu voltei para o Brasil, ou até mesmo um pouco antes, eu sempre pensei o seguinte: olha, Paulo, para você gerar valor, para você prover soluções, você tem que efetivamente entender daquele assunto. E eu me sinto muito mais seguro quando eu entendo. Como a minha última posição antes de migrar 100% para o empreendedorismo foi como executivo, diretor de governança tributária, a gente se colocou numa posição de maior conhecimento técnico no tema por eu ter implementado globalmente em uma empresa global um projeto de governança tributária. Então, desde 2025, nós nos tornamos uma empresa de educação e governança tributária. E o meu objetivo é aumentar o nível de formalidade da área tributária, sem fazer com que essa área se torne uma área engessada. Então, a gente encontrou um viés muito interessante de mercado, e desde então, hoje, a Petax é uma empresa de educação e governança tributária, e dentro do nosso braço de educação, a gente tem o projeto Tax School, que é a primeira e única escola de protagonismo tributário do mundo, onde a gente ensina aquilo que para mim foi o grande diferencial da minha carreira, soft skills. A gente tem
vários amigos, né, colegas que são sumidades técnicas. Eu gosto muito da parte técnica, entendo que o profissional de tax ele realmente precisa, é o alicerce mínimo, mas quando eu percebia no dia a dia do mundo corporativo o que realmente fazia a diferença, era pensamento estratégico, comunicação, oratória, entender as nuances e sinais do mundo corporativo, diplomacia, e é um pouco disso que a gente tenta passar no Tax School. Então, hoje a Petax ela é uma empresa de educação, governança tributária. Como eu fiz muitos amigos que trabalham em grandes empresas, ainda bem hoje, graças a Deus, a gente também atende grandes empresas no Brasil. E grandes executivos também, como você, né, Paulo? Bom, eu sou um fã do Tax School, né? Eu participo todos os anos, né, em todas as edições. Eu acho que é um evento imperdível, então queria te agradecer por isso. Mas agora eu queria falar um pouquinho com você, Marcelo, sobre o momento tributário que vivemos no nosso país. A gente vem desse manicômio tributário existente, a gente está implementando uma reforma tributária, e eu sei que você tem uma enorme experiência e vivência, né, na área tributária e com as empresas. Como que você está enxergando o momento da reforma tributária no Brasil, Marcelo? Eu acho que o momento é muito bom. Sempre fui um apoiador da reforma tributária, porque essa reforma tributária ela não é apenas uma reforma procedimental. Ela é o mínimo necessário para nós, enquanto nação, entrarmos dentro de um portfólio de países que recebem mais investimento. E tudo isso passa por vários aspectos de GCR, de governança corporativa, mas também de governança tributária. Para mim, eu não consigo imaginar um projeto forte, um projeto robusto de reforma tributária sem governança tributária, por exemplo. Então, ao mesmo tempo que, claro, né, reconheço que é um projeto gigante, é uma mudança de procedimento, uma mudança de paradigma, eu vejo isso como uma grande oportunidade também, não só para as empresas, mas para os profissionais da área tributária, de gerenciarem esse grande desafio da melhor maneira possível. Então, eu voltei para o Brasil por causa da reforma tributária, então eu reconheço as diversas nuances, os riscos atrelados, os desafios, né? Tem muita empresa que muitas vezes pelo seu tamanho está se vendo neutralizado diante de tantas coisas para fazer ou andando de forma lenta. Mas tirando esses, o que para mim são pormenores do processo de implementação da reforma tributária, eu vejo a reforma tributária com maravilhosos olhos. Para mim, é um movimento que já poderia ter acontecido antes. Ele vem a reboque de uma vontade histórica do Brasil de ingressar na OCDE e a reforma tributária do IVA, né, para a gente incorporar dentro do nosso sistema tributário o IVA dual, é um dos passos essenciais que a gente precisa fazer para entrar no OCDE. Assim, Paulo, como vários outros países fizeram, né? Se a gente for olhar só o eixo aqui, não vou nem falar sul-americano, vou falar latino-americano. Se a gente olhar para, por exemplo, México, Chile e Colômbia, coincidentemente, eles passaram por essas reformas antes de entrar no CDE, né? Uniformização de regras contábeis internacionais, depois as mudanças nas regras de preço e transferência, reforma do IVA, melhoria das tecnologias tributárias e, consequentemente, tributação de dividendos, o que está acontecendo agora no Brasil também, Pilar 2, e depois entraram no CDE. Então, concluindo, a reforma tributária, para mim, é um bem necessário. Eu já vi as pessoas chamando de mal necessário, né? Para mim para mim é um bem necessário, é um movimento que no longo prazo vai fazer muita diferença não só para nós tributaristas com as oportunidades que elas trazem, mas também para o Brasil como um todo. Marcelo, é muito bom ouvir isso, porque a reforma tem sofrido muitas críticas, né, devido às complexidades normativas, legislativas, às exceções, às acomodações que foram sendo regulamentadas no texto final que sai do Congresso Nacional, né? Então, o projeto inicialmente era um IVA único, sem exceção. Hoje a gente tem dois IVAs, tem o IS, tem o IPIS-FM, tem as contribuições estaduais, e aí a gente fica pensando, poxa, não poderia ter sido um pouquinho mais simples? Para as empresas, principalmente, né? Que é o que a gente está, de alguma maneira, nós vamos viver 7 anos de muita dificuldade, né? Ou não?
Até poderia, mas eu não imaginava. Eu já de start, eu já imaginava, não. Eu tinha total e absoluta certeza que os caminhos seriam sinuosos, né? Porque é Brasil. E isso nem é uma crítica, né? O nosso sistema de composição política, de arranjo político, ele é muito gritante, porque nós somos um país latino. Então temos aquela força, aquela vontade, aquela gana de discutir política, nem sempre da maneira que a gente deveria, mas eu não tinha nenhuma dúvida de que esse processo ele iria ser altamente impactado por relacionamento político, por diplomacia, por arranjos políticos, e é isso que a gente está encontrando. Entretanto, mesmo com todos esses arranjos, entendendo que poderia ter sido mais simples, é o que é, né? Tipo, tá votado, tá aprovado, já tivemos obrigações atreladas à reforma tributária, como, por exemplo, o destaque, que era uma obrigação, virou uma opção, mas agora, a partir de agosto, vira uma obrigação. O destaque dos novos impostos dentro dos antigos, né? Isso sem contar discussões como, por exemplo, que vão além do destaque, que é a incidência de IBS e CBS na base desses impostos antigos. Isso é um outro ponto. Mas é Brasil, né, Paulo? Não dava para ser tranquilo, não dava para ser suave. Teria que ser como está sendo. Então, para mim, todas essas dificuldades, elas não são uma surpresa. O que eu sempre falo para os nossos amigos, para os nossos alunos e para os nossos clientes é que a reforma tributária é um problema que a gente não criou, mas nós precisamos ser os melhores gestores desse problema. Então, agora pegar esse texto que poderia ser bom, mas ficou pior do que era, e transformar isso em ação no dia a dia, ainda que a gente não concorde. Agora é uma hora que eu vejo que a gente está num momento crucial de entrega, execução. Parar de olhar para aquilo que poderia ter sido e entregar, principalmente até o final do ano, algumas questões sistêmicas, algumas mudanças estruturais, como, por exemplo, a extinção do PIS e da COFINS. Vai acabar. Em janeiro, né? Em janeiro de 27. Acabou, Tá aí, né? Virou a esquina, acabou, chegou. acabou. E aí você tem uma corrida para entregar a parte sistêmica, sem contudo, eu sugiro fortemente que as empresas nunca esqueçam disso, né? Tributos serão extintos, a começar pelo PIS e a COFINS. Então, como disse, poderia ter sido tranquilo, não foi, mas de certa forma eu tento me beneficiar dessa bagunça. Porque, Paulo, quando você tem um ambiente bagunçado e você tem uma pessoa ou uma empresa que entra lá e organiza essa bagunça, ela vai sempre ser vista, como eu digo, como a empresa que tirou o espinho da pata do leão. Então eu quero ser essa pessoa, eu quero ser essa empresa que resolva o problema ou, no pior dos cenários, organiza esse problema da melhor maneira possível. Bom, eu te falei no começo alinhamento de valores, né? Essa mensagem que você está entregando agora, ela é muito importante, Marcelo. Importante para mim, importante para a Unitex e para todo mundo que está ouvindo. A reforma tributária poderia ter sido melhor, poderia ter sido mais fácil, poderia ter um texto menos influenciado, só que é o que temos. Então agora nos resta a executar e a implementar a forma de uma maneira que ajude as empresas, né? O papel nosso, que eu acabei encarnando em todas as edições aqui do Tax School, é justamente o que você descreveu aqui. Então eu continuo trabalhando, Paulo, idealista, em busca de uma reforma melhor, mas enquanto isso não acontece, vamos desenvolver sistema, processos, pessoas e entrando no assunto da governança, que eu sei que você é um grande defensor. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais por que a governança tributária é tão importante para o Brasil nesse momento que estamos. Como você disse, né? Eu sou um ferrenho apoiador de sistemas de governança tributária, mas eu começo, como estou conversando com as maiores empresas do Brasil, o que eu tenho percebido é o seguinte: os diretores tributários, em primeiro lugar, eles estão relativamente descobertos, porque entrou-se numa eterna discussão sobre a questão da autonomia e da independência,
de forma que muitos profissionais tomavam decisões que não poderiam estar tomando, se sentindo muito bem por terem a liberdade de tomar esse tipo de decisão. Só que para mim isso conversa muito com o conceito de uma filósofa brasileira chamada Marilena Chauí, que ela criou o conceito de violência perfeita, né? E o que que é esse conceito de violência perfeita nesse caso, na minha opinião? É as pessoas acharem que essa autonomia, ela é de todo boa. Sem governança, muitos executivos tributários estão tomando decisões que deveriam ser apoiadas por profissionais mais sêniores, por conselhos de administração, para que a responsabilidade para o accountability dessa tomada de decisão ele ser diluído dentro da organização. Então, em- no primeiro, o primeiro passo para mim é reconhecer uma verdade: a grande maioria dos profissionais da área tributária, a imensa, esmagadora maioria, 99,9%, precisam de maior proteção para tomar decisão. Então eu dou autonomia, só que os limites dessa autonomia, elas precisam proteger o profissional e elas precisam estar formalizadas. Quando eu vim para o Brasil, e por isso a Petax acabou virando uma empresa de governança tributária, eu percebi que os níveis de governança das empresas é baixo, né? Os profissionais eles tomavam decisões que precisariam de fortalecimento corporativo, ou seja, precisariam ser formalizadas, ter sign-off. Eu percebi as áreas tributárias um tanto quanto desorganizadas. Depois que inventaram, por exemplo, o Teams, você tem dentro do próprio Teams, você tem uma nuvem onde você pode guardar documento. Aí hoje em dia eu vejo, vou a grandes empresas, uma parte está na nuvem do OneDrive, outra parte está perdido no SharePoint do Teams, ou seja, tecnologias que vinham para organizar a nossa vida bagunçaram ainda mais. Então a governança tributária ela tem o objetivo de organizar o processo de tomada de decisão e mais do que isso, como a gente sempre fala, evitar surpresas. E por isso que tudo acaba virando governança. Falando do projeto de reforma tributária, por exemplo, análise de cenários. Análise de cenários é uma medida de governança, na minha opinião, porque quando você analisa cenário, você tenta, de certa forma, chegar o mais perto possível do número real. Porque o cenário ele é limitado, né? Ele vai só até um certo ponto. E a gente tenta criar essa consciência de que a formalização da tomada de decisão, de procedimentos fiscais, de projetos tributários, seja realizada não como uma forma de engessar, mas como uma forma de proteger e num estágio maduro dá mais mobilidade e mais agilidade para as empresas. Então, o que a gente percebe hoje, e por isso adoro falar sobre reforma tributária, é que olhando especificamente para o projeto da reforma tributária, eu estou vendo muitas empresas tomando decisões de alto impacto, sem contudo formalizá-las, sem contudo buscarem apoio, um projetos desorganizados. É claro que isso não é, digamos assim, não é todo mundo, tem muitas empresas que já estão num caminho legal. Mas para mim existe uma janela de oportunidade não só para a Petax, para mim, mas também para o mercado, de organizar melhor o projeto da reforma tributária enquanto as perguntas difíceis não chegam. Porque, por exemplo, quando a gente olha para a área do CFO, Paulo, para mim o CFO ele está fazendo muito menos pergunta do que ele vai fazer, porque ele ainda não tem o impacto efetivamente financeiro da reforma. Quando você tiver, a partir de 1º de janeiro de 27, as perguntas vão começar a chegar. Então, para mim, o que eu tenho visto tá na hora da gente fazer um movimento de higiene, né, vem lá das discussões da OCDE, o Tax Hygiene do projeto da reforma tributária, para a gente ter a certeza de que estamos organizados o suficientes para entrar nessa grande mudança.
Então, a reforma tributária, no fundo, ela tá ajudando muito nesse processo de amadurecimento dessa governança, né? Sem dúvida. Porque você está conseguindo, durante a discussão da reforma tributária, envolver as outras áreas. Porque até então a área da reforma do tributário estava tomando essa autonomia, tomando essas decisões, fazendo interpretações em bases de cálculo, em legislação, sozinho, gerando uma exposição enorme para ele, profissional. A reforma, como ela tem um efeito muito maior, né, do que o tributário, né, porque já ela abrange todas as áreas, desde a área financeira, a área comercial, a área de compras, área de precificação, ela vai trabalhar favoravelmente a esse sentido, né? Sem dúvida. Por isso que eu falo, a reforma tributária, para mim, ela é boa em todos os sentidos, até onde ela é ruim. Ela não vai resolver todos os problemas do Brasil nem de perto, até porque a gente não tem uma reforma administrativa que se acople ao movimento como algo integrado, né? Isso provavelmente não vai acontecer. Muito se fala, pouco se faz em relação a isso. Então, eu também acho que não dá para ficar botando um peso de responsabilidade no processo de reforma maior do que ele realmente tem. O que a gente precisa é entregar e esperar o tempo passar, porque a gente vai ver os benefícios. Infelizmente, para algumas empresas, para alguns serviços, para algumas indústrias, você vai ter uma curva negativa, seja ela de resultado de fluxo de caixa, mas são dores do crescimento. O Brasil precisa passar por isso. Então, em algum momento, essa conta vai virar, sem dúvida nenhuma, em benefício de todo o sistema. Mas a reforma não deveria ser neutra, Marcelo? Por que vem Ah, essas dores aí? não dá para ser neutro, né? Igual aquela que, pô, não dá, né? Alguém vai pagar a conta, sempre. É igual aquelas discussões na época da pandemia, volta ou não volta para o escritório. Se todo mundo trabalhar 100% em casa, você tem uma crise, por exemplo, nas grandes cidades aqui de habitação dos grandes centros. Mas se todo mundo vier para cá também, então, por exemplo, na pandemia, tiveram empresas, sei lá, restaurantes que quebraram porque não tinha ninguém para comer. E aí o iFood se tornou o que, né, empresas de entrega, iFood 99, se tornaram grandes players. Só que em algum momento da conta alguém vai ter que pagar. Não tem Não jeito. tem Não, não neutralidade. tem, não dá para ter. Como que a gente vai ter, né? A gente, por exemplo, principalmente na indústria de serviços, né? Que vai ser mais impactado do que as outras no aspecto de carga tributária. Só que se você não fizer a reforma, não muda nunca, né? O que eu posso dizer é, países que passaram por esse processo tiveram adversidades, mas conseguiram implementar. E a gente vai implementar também. Algumas empresas e algumas pessoas vão pagar um preço maior do que as outras, porque a neutralidade mesmo não tem como existir, né? E quem são essas empresas que vão pagar um preço maior do que as outras? Eu acho que empresas do Simples, por exemplo, se não se cuidarem, se não estudarem, se não forem perspicazes, né? Porque preço é composto, tá certo? Quem está vendendo compõe o preço. Para mim, o portfólio de clientes dessas empresas precisa ser revisado, a parte de planejamento tributário precisa ser revisado. Porque uma coisa que eu vejo, Paulo, que eu acho muito interessante às vezes você pega empresas gigantes e você acha que essas empresas, por exemplo, só têm fornecedores gigantes também. E essa não é uma realidade. Tem muitas empresas, muitas mesmo, eu diria que quase todas que eu tenho visto, tem um perfil ali de, por exemplo, a gente está falando de Simples Nacional, de fornecedores que estão no Simples. Quanto mais você tiver ligado, quanto mais você tiver estudado e quanto mais você tentar, principalmente os mais fracos, repassar o preço da reforma para quem tem dinheiro, então, né, no nosso caso, é, entender, né, por exemplo, se você faz a opção, não no nosso, né, mas no caso de pequenos contribuintes, se você faz a opção pelo lucro presumido, se você continua no simples, ou seja, né, tem essa fase que realmente o preço vai ser alto. Mas as grandes indústrias, cara, pelo que eu tenho visto, você tem ali um impacto de caixa
inicial maior realmente, só que para empresa grande, na maioria das vezes, caixa não é o problema, né? As empresas têm dinheiro. Então, na curva das análises das modelagens que eu tenho visto, em algum momento, essa linha de crescimento, principalmente olhando para matrizes como, por exemplo, o EBITDA, eles voltam a ter um comportamento favorável. Então, eu acho que a indústria de serviços e os pequenos vão pagar mais o preço do que as grandes. E talvez aqueles que estão deixando para depois, né? Porque janeiro de 27 tá aí, né? É. E- E aí, quando deixar para depois, você tem uma série de profissionais, amigos nossos, que falam estritamente da parte técnica. Eu e a minha empresa, nós somos uma empresa para profissionais da área tributária, mas nós não somos uma, como é que eu posso dizer? Nós não somos focados apenas no tributo em si. Nós estamos muito preocupados com a forma como esse projeto de mudança está sendo conduzido dentro das organizações. E a gente está vendo muita empresa deixar para a última hora para se adequar à reforma tributária. E isso, como a gente é muito preocupado com a condução do projeto, porque eu, quando estou trabalhando dentro de uma empresa, eu não estou olhando para a parte, por exemplo, fiscal, para a obrigação acessória. Tem outras empresas que vão olhar, a Minitex, obviamente, incluída nisso. Eu estou olhando para a condução do projeto. Como é que eu vou fazer com que esse projeto ganhe voz? Como é que as pessoas entreguem, principalmente as mais seniors, se beneficiam, né? What it's in it for me? E como que a gente consegue fazer desse grande projeto uma vitrine para a área tributária? E aí eu estou olhando para relacionamento político, mas eu estou olhando muito para deadline. Por isso que eu foco na questão da execução. Se não entregar, vai pagar a conta, né? Ou seja, vai ser responsabilizado. Então a gente está num momento de reforma tributária que, para mim, o foco em execução e entrega tem que ser redobrado. Execução e entrega, janeiro de 27, e essa combinação de governança, tecnologia, pessoas e processos. É por aí a combinação dos Por aí, elementos? total. Um não vive sem o outro. Sem dúvida nenhuma. Um não vive sem o outro. E falando um pouquinho então sobre esse protagonismo da área tributária, né, que você começou a tocar e a Petax sempre foi muito envolvida nessa grande questão, né? Como que a reforma muda o papel e qual é a oportunidade que ela apresenta para todos os tributaristas e até para os contadores, né? Boa pergunta, Paulo. Eu tenho falado muito com amigos meus que o profissional da área tributária, ele nunca teve um projeto tão grande nas suas mãos. E quando eu digo um projeto tão grande, um projeto que mude paradigma, né? Agora a gente está mudando de uma metodologia, uma questão até principiológica, do princípio da origem para o princípio do destino. Isso muda completamente a forma como fornecedores Os se relacionam, incentivos, né? os incentivos, onde essas empresas vão ficar. Mais do que nunca, onde o seu consumidor final está, faz muito sentido. E esse projeto, pelo que eu vejo, ele caiu, um negócio tão grande, ele caiu como uma bomba na vida dos diretores tributários e cascateados para os seus times. E isso não é uma crítica, eu me coloco nesse grupo também. Cara, a gente não estava pronto, sabe? A gente não tinha a senioridade que a gente precisava para entregar um projeto desse tamanho. A gente não precisava tanto como precisamos hoje de um mindset de PMO, um mindset de change management. Porque a gente pegava um grande projeto, ok, juros sobre capital próprio, ou uma reestruturação societária. Era um projeto que ele tinha um período de construção, design, maturação e entrega business as usual. A reforma tributária, para mim, esse BAU, ele nunca vai chegar como um processo consolidado, ele vai estar sempre mudando. Então, para mim, o profissional de tax ele não estava pronto. E agora a gente tem a necessidade de buscar mais conhecimento, e esse conhecimento ele é técnico, mas ele também precisa ser, sobretudo, comportamental, para que você tenha
o ânimo, como a gente fala, né? Protagonismo é atitude, processo e hábito. Para você ter a atitude de entender que para entregar os desafios que os profissionais de techs terão, todos nós precisamos estudar mais. Não só nossas áreas de competência técnica, mas também questões relacionadas ao dia a dia relacional dos projetos. E aí a gente toca perfeitamente nesses pontos que você trouxe, né? É, a parte de gestão de processos, gestão de projetos, a parte de pessoas e principalmente, né, Paulo, tecnologia. Teoria geral dos sistemas na cabeça. Sem essas variáveis na frente de tudo nós, pessoas. Mas se não vier melhores práticas de gestão de projetos, gestão da mudança e gestão da tecnologia, vai ficar muito mais difícil da gente entregar essa mudança. Mas se a gente estiver robusto nesses pilares, acredito que fica muito mais fácil. Ah, não, isso é fundamental, né? A gente que trabalha aqui com tecnologia, né? A gente vê a maturidade das empresas na adoção da tecnologia é totalmente relacionada aos processos, às pessoas, à competência, ao protagonismo do profissional. Se o cara não tem, se a empresa não tem um bom tributarista, um bom contador, fica difícil fazer um projeto dessa magnitude, né? Fica. A gente tem que entender que nos tornamos protagonistas. Está todo mundo olhando para a gente. Hoje, quando você fala de reforma tributária para um CFO, eu estou vivendo isso na pele. Se você fala sobre reforma para empresas, claro, com níveis de governança minimamente aceitáveis, você tem os ouvidos e a atenção da pessoa. E isso não acontecia muito. Então agora a gente precisa aproveitar essa oportunidade, a gente precisa aproveitar essas agendas que estão sendo abertas para nós, mas a gente tem que se preparar, a gente tem que estudar, a gente tem que incorporar tecnologia e inteligência artificial em tudo que a gente faz, para que a gente esteja pronto para entregar essa grande mudança. Porque é tudo muito novo, né, Paulo? Eu estou vendo empresas perdidas porque tem que estar perdido mesmo, é muita coisa. Mas não pode parar de trabalhar, não pode parar de executar, não pode parar de colocar o foco na entrega, em deadline, em planilhas robustas de condução de projeto, quais são as principais ações, quais são os pilares, quais são os donos das ações, quais são as datas. Pode parecer elementar, mas tem empresa que não tem isso bem definido. É, uma das coisas que você tocou agora me chama muito a atenção, né? Eu tenho conversado com algumas grandes empresas, Marcelo, e parece que não tem ninguém que decide, né? Parece que não tem ninguém que chama a responsabilidade e fala assim: esse é um projeto importante, gente. Aí você entra numa reunião, tem 10 pessoas daquela empresa. Só que as 10 pessoas estão totalmente descoordenadas, né? Puxa, o que que nós estamos fazendo aqui? Para que nós estamos aqui? Qual que é o objetivo dessa reunião? É a falta de uma pessoa, um líder, ou talvez esse protagonismo que você tão defende, né? Acho que foi anteontem, eu estava numa reunião numa grande empresa, tinham 10 pessoas, mas eu falei assim, puxa, parecia que ninguém estava entendendo por que que eles estavam naquela sala de reunião. A essa altura do campeonato, né? Então eu fico É. realmente preocupado. O janeiro de 27 está aí. Eu acho que algumas empresas ainda não assumiram o potencial impacto que a reforma pode ter nas operações, nas finanças e até na viabilidade operacional delas, né? Tem empresa com faturamento multibilionário que está discutindo ainda se a reforma tributária é um projeto de tax ou de TI. Então, mas é aquele ponto, né? A nossa maturidade ela leva um pouco mais de tempo do que às vezes outros países e outras formações macroeconômicas, porque a gente é muito grande, né, Paulo? Nós somos um país continental gigante, com uma herança cultural que muitas vezes inibe a inovação, que muitas vezes faz com que as pessoas tenham medo ao invés da coragem. A gente precisa, de novo, batendo na tecla da teoria geral dos sistemas. A gente não pode ver a reforma tributária como um movimento isolado. A gente tem que ver a reforma tributária como um movimento social para que a gente consiga entregar na execução, mas também a gente consiga entender que essa é uma mudança estrutural.
Quando você entende isso, você gerencia melhor o macro e, consequentemente, o micro vai ser cascateado de forma mais assertiva também. Então, mas acho que a notícia boa para mim é tudo oportunidade, né? O profissional que entender que os holofotes estão em cima da gente e utilizarem isso a nosso favor, vão entregar um bom projeto e vão se destacar dentro das suas empresas. Eu acho que a decisão você quer fazer parte da galera que vai estar Reclamando, se preocupando, você vai ou estar fazendo. apenas executando as regras, ou você quer fazer parte de um seleto grupo que vai ajudar a criar também essas regras? Marcelo, agora eu queria shiftar para um assunto dessa nova tecnologia que o fisco vem construindo, né? A gente vê que essa reforma tributária ela é extremamente tecnológica, né? O Brasil lá atrás inventou o documento fiscal eletrônico, inventou o SPED, e agora a gente está dando um grande salto, né? O fisco está se modernizando, está desenvolvendo novos sistemas, tanto na esfera federal quanto do Comitê Gestor de IBS, que vão ser responsáveis por fazer a apuração automática, o split payment e o crédito e o débito tributário. Então, quando a gente olha, a gente é uma empresa de tecnologia, quando eu olho aquela arquitetura de sistemas, eu fico tentando interpretar quais são os principais elementos que eu tenho que disponibilizar para que as empresas consigam enfrentar essa nova onda de investimentos do fisco, né? Como é que você está enxergando essa construção tecnológica da reforma? Dou alguns passos dentro do macro, né? Primeiro, para entender que, historicamente, a relação entre fisco e contribuinte no Brasil não é boa. Nós não temos uma boa relação, ponto. Tem melhorado muito, e mais um ganho do movimento de reforma tributária. Eu vejo o fisco e contribuinte próximos como nunca estiveram durante esse movimento de reforma tributária, mas a verdade é que, historicamente, existia essa briga Tensão, né? essa tensão. O gato e o rato ali. Acho que esse que é um primeiro aspecto que precisa ser trabalhado, né? A gente conseguir fazer as pazes, fisco e contribuinte. Inclusive, né, tem uma empresa de consultoria que eu adoro, chamada Booz Allen Hamilton, que ela foi contratada pelo fisco americano no passado, não me lembro se foi na década de 70 ou 80, porque o governo americano meio que chegou com a seguinte problemática: o contribuinte me odeia. O que que acontece que ele me odeia? O que que eu posso fazer para acabar com isso? E aí a conclusão, né, da Booz Allen é que o contribuinte ele tinha que ser tratado como cliente. E a partir daí foi se tornando um processo de melhoria processual, a ponto que hoje, não só nos Estados Unidos, mas no UK, por exemplo, nós temos um Customer Success Director, né, por exemplo. Invejável. Não, é meio que um fiscal, Nós somos clientes, olha, é, somos só contribuintes. exatamente. E aí esse diálogo ele se torna algo muito mais próximo. Então acho que o primeiro ponto é melhorar essa relação entre fisco e contribuinte. Só que isso, de certa forma, impacta todo o sistema, porque na minha cabeça tecnologicamente, não tem como a apuração do fisco vir certa. A empresa que não assumir, e isso não é nenhuma crítica ao fisco, é porque existe uma complexidade tecnológica, procedimental, legislativa gigante. E é mudança para todo mundo, é mudança para a gente, é mudança para o fisco. Então, quando eu falo que eu não vou confiar na apuração do fisco, é com todo respeito a todos os envolvidos, mas é tudo muito novo. Por isso que, por exemplo, né, uma coisa boa da reforma, o período de testes. O período de testes, para mim, vai ser bom, porque depois você vai pegar números reais e você vai tentar olhar para a questão da neutralidade, né? Ao longo do tempo, CBS e posteriormente IBS
realmente para fins de controle arrecadatório, crescimento econômico, eles vão estar mais ou menos se encontrando em busca dessa neutralidade? Eu acredito que no futuro a gente vai chegar nesse patamar. Hoje, eu, como consultor tributário, eu falo, não confie no número do fisco. Ponto. De novo, não é porque o fisco quer te prejudicar, é porque tá difícil para todo mundo. E por que eu tô falando isso? Porque esse para mim é o primeiro grande desafio, né? O débito, você pode ter certeza que, pelo menos eu acho, né? O débito ele vai vir certo. Ah, vai. Agora, Sempre vai a entrar. tomada de crédito, porque esse conceito de crédito amplo, né, é um negócio que eu vejo muitas empresas discutindo, né? Esse crédito, ele era para ser amplo, mas já não está tão amplo assim, né? Uma coisa, um detalhe chulo aqui, né? Tem situações onde, por exemplo, a passagem, o cara vai, sei lá, você vai viajar pela empresa. O hotel dá crédito, a passagem aérea dá crédito, mas o hotel discutível e, por exemplo, a alimentação não dá crédito. Aí eu penso assim, o cara só voa, né? Vamos pensar assim no conceito de despesa normal, usual e necessária lá, né, no regulamento do imposto de renda. O cara só voa, ele não dorme, ele não come. Ou seja, esse conceito de crédito amplo, ele já está sendo Mais ou menos mal ou menos, tão né? amplo assim. Já está sendo, é meio amplo, né? Vai dar, a grande maioria vai dar crédito, mas eu entendo que as empresas elas precisam estar preparadas para assumir que esse cálculo vai estar errado. O que significa dizer que, para mim, todo mundo precisa ter um sistema. E aí, como esses contribuintes quiserem ter, que permita criticar e revisar esse cálculo do fisco. Porque senão, se você não questionar, você vai aceitar, e aí depois, piscou o olho, você está em dívida ativa. Ou seja, para mim, a questão das tecnologias, elas levam tempo para ser maturadas e eu gosto sempre de bater na tecla da apuração assistida. Para mim, todo mundo precisa estar atento a isso. O cálculo não vai vir certo. Você está falando, você trouxe até um elemento novo que eu não tinha muito pensado sobre ele, que é a confiança do fisco contribuinte. Foi o primeiro ponto que saiu da sua fala, né? Aí você tocou na questão tecnológica e até na questão cultural que existe nessa relação, né? E quando a gente analisa a arquitetura do que está sendo construído, né, a gente vê um gêmeo siamês, né? A gente tem a apuração da CBS na Receita Federal e a gente tem a apuração do IBS no Comitê Gestor do IBS, que foi criado, né, uma entidade ali jurídica, né, com um corpo dedicado. E a gente vê as diferenças na arquitetura desses sistemas, né? E quando a gente produz um software, a gente entende os fundamentos por trás daquela arquitetura, porque eles são extremamente complexos, né? A gente está lidando com um país de dimensões continentais, a gente está lidando com fisco estadual, municipal e federal, são 3 entes. As autorizações e os documentos eletrônicos sendo implementados para novos fatos geradores, né, Marcelo? Tudo tem que ser sujeito a um novo documento eletrônico. Muitos ainda não existem, então a gente está implementando isso a toque de caixa. Documentos que a gente demorou anos para implementar, né? A nota fiscal do consumidor eletrônica demorou praticamente 2 anos para ser implementada. Agora a gente pega a nota fiscal águas, a nota fiscal de alienação de bens e imóveis e outros bilhetes de passagem, eles estão sendo implementados em meses. Quando a gente conversa com as pessoas do fisco em próprio encate, assim, puxa, a gente nunca fez isso antes, né? Implementar um novo documento, um novo requerimento, obrigação acessória em tão pouco tempo. Mas o fato é que a arquitetura depende de documentos e eventos eletrônicos. Você estava falando de uso e consumo próprio, né? Até a semana passada existia um evento previsto na reforma tributária, que era você flegar, olha, esta refeição é para uso e consumo próprio. Foi descontinuado esse evento no começo da semana. Então, e a gente está sofrendo alterações quase que diárias, normativas e legislativas, e cabe à empresa interpretar a lei, o texto da lei, com as suas práticas, os seus processos e a sua governança, para ver como que ela vai contabilizar, como que ela vai apurar, se vai ter crédito, se vai ter débito. Então, me parece que é uma combinação realmente
que vai ter que amadurecer muito tempo, né? Até essa confiança ser gerada, eu costumo falar que sem erro sem medo de errar, que vai demorar por uns 10 anos. Você acha que é por aí ou mais ainda? Ah, é por aí no mínimo, né, Paulo? Por aí no mínimo. Porque nós temos eleições, eleições presidenciais a cada 4 anos. A gente sabe que no Brasil não existe projeto de país, existe projeto de governo. Então, cara, mudou o governo, mudou tudo. Simples assim. Seria muito bom se a gente pudesse manter a toada independente, digamos assim, né? Uma coisa que eu não vou ficar também falando aqui de questões que são impossíveis, mas de políticos mais gestores, né? Que pudessem se compromissar com o longo prazo, mas é difícil, né? Se a gente for entrar nesse assunto, Marcelo, acho que a gente vai demorar, viu? Porque É. eu e você compartilhamos uma visão muito parecida, né? Eu acho que o Brasil é um país maravilhoso, e a gente tem um futuro brilhante, mas realmente a gente tem muita coisa para transformar, para melhorar, né? É Um claro. projeto nacional, mas acho que Por isso que, assim, né, como você falou, pegando o gancho, as empresas elas precisam ter um viés de proteção de valor, de entender que o número pode não vir o melhor possível, ter o viés de auditoria, por exemplo, na Receita, comitê gestor, nada contra você, você está fazendo o seu trabalho, mas eu tenho o direito e, mais do que isso, a obrigação institucional com a minha empresa de assumir que esse cálculo pode estar errado, né? E auditar esse número e brigar por aquilo que a gente acha certo. Então, por exemplo, essa questão aí que a gente já está batendo, não vou entrar, mas refeição. Cara, dependendo do tamanho da empresa, esse é um número importante, dependendo do negócio da empresa. Então, o que eu sempre falo tem aquela outra pergunta, né? A reforma tributária vai aumentar o contencioso no Brasil? Pô, é claro. E no que depender de mim, eu vou contribuir. Eu vou contribuir para isso, porque eu não vou aceitar que o básico não seja feito, como, por exemplo, que para mim vai dar muito pano para manga, conceito de crédito amplo. Não vai ter, assim, vai ter, digamos assim, né? A amplitude ela vai ser maior do que era, sem dúvida, vai melhorar, mas ela não vai ter a amplitude ainda de um sistema maduro de IVA. Então, nós precisamos salvaguardar as posições tributárias com o objetivo principal de proteger valor, e o que a gente achar que está indo além do que a gente pode fazer nessa alçada, a gente vai discutir administrativamente, judicialmente, mas direito precisa ser garantido. Deveria ser garantido pela Constituição e pelo fisco, mas se não é, a gente vai brigar. Marcelo, isso me traz um conceito que a gente usa muito forte aqui na Omnitex, né? E eu acho que eu aprendi isso com você mesmo, que é o DNA tributário, né? Cada empresa tem a sua posição, como você vai interpretar e até onde você vai brigar por aquele direito constitucional. E aí a gente não tem médias, né? A gente tem um DNA, a gente tem uma empresa, a gente tem um diretor tributário com a sua governança e ela vai interpretar a lei, vai praticar a lei da maneira que ela entende. Não é uma coisa que é pasteurizada, né? Você não pode simplesmente entregar uma decisão dessa para um sistema aleatório. Você tem que ter a interação da interpretação da lei com o profissional até onde a gente pode exercer esse direito, não é isso? Sem dúvida, e tomar decisões, tudo de novo, né? Quando você falou na questão de áreas correlatas totalmente próximas nesse momento, eu falo muito em função disso, porque vou te dar um exemplo, que é um ótimo exemplo que fala da parte política e da parte operacional ao mesmo tempo. Inclusão IBS, CBS na base de cálculo ou na base de cálculo do ICMS, por exemplo. Você como empresa, você tem que olhar para aquele ponto e observar em qual cenário a sua empresa vai estar fazendo a coisa certa. E aí, como você falou, é a questão do DNA. Qual é o meu DNA? Constitucionalmente é errado entrar na base. E aí eu vou brigar por isso. Agora, tem situações que são as situações práticas. Imagina, a gente acabou de falar que o Brasil, politicamente, ele tem projeto de governo, não tem projeto de país. Se você é governador
do estado X. Entra ou não entra na base? Pô, é claro que entra. Eu tenho 4 anos, ou de repente 8, para fazer as coisas acontecerem. Em primeiro lugar, para mim. Você acha que ele vai olhar sob a perspectiva do direito tributário e constitucional e falar assim? Tem alguns que vão até dizer, mas a grande maioria, por exemplo, São Paulo, já se posicionaram de que entra. É claro, aumenta a base. Quando você aplica ali, a arrecadação é maior, o viés é arrecadatório. Então não tem como não conectar a questão da governança, da tomada da decisão, qual é a posição da empresa e a partir dessa posição cascatear procedimentos operacionais. Mas sem dúvida nenhuma, tem alguns assuntos que precisam ser decididos, refletidos e eu vou até, que é aquela questão do camaraderie, né? Eu quero ser amigo do fisco, mas se a reforma tributária ela vai demorar um tempo para ser implementada, eu acredito que até a gente realmente virar assim buddies, né? Vai ter uma fase de enfrentamento. Porque quem não ficar ligado vai perder valor para a empresa. Você acha, então, que a apuração assistida ela é uma vantagem competitiva ou uma necessidade operacional para a sobrevivência? Eu diria. Eu diria que realmente tem que ter. Não tem jeito. A gente teve um caso, né, de um grande cliente varejista, Marcelo, quando a gente analisou os impactos financeiros da reforma para esse cliente, quando a gente analisou a parte de cima do P&L, né, DRE, a margem bruta, a gente viu ali um impacto muito grande, porque o aumento de carga era impactante para esse caso, mas quando a gente... E aí o impacto no fluxo de caixa também era muito grande, eram cerca de 45 dias a mais que essa empresa iria requerer de crédito na praça para poder sobreviver. Quando a gente ponderou o efeito dos créditos amplos e restritos, essa necessidade de caixa diminuiu para 5 dias. Então você vê a importância da empresa que conhece a sua operação na integralidade, né? Tudo que ela compra, tudo que ela paga e tudo que ela vende, a empresa está numa posição privilegiada de conhecer a sua operação e de entender o texto da lei para poder fazer valer o seu direito constitucional, para poder minimizar o impacto ou até mesmo ganhar uma vantagem competitiva em relação ao competidor que ainda não está ligado nessa apuração, né? Claro. Na maximização dos créditos, na minimização dos débitos. Perfeito, Paulo. Tem até um ponto que a gente olha, você está falando de fluxo de caixa, né? De tesouraria. Eu me lembro uma vez que de última hora eu percebi uma oportunidade no recolhimento do imposto de renda da empresa que eu trabalhava. E eu diminuí, nós tínhamos que reportar para a tesouraria um valor de, agora eu não vou me lembrar, mas imagina de 80 milhões de caixa para recolher a guia do imposto de renda. E aí eu peguei essa oportunidade e na hora de mandar a guia, eu não mandei de 80, 70, mandei de 20. E aí o diretor de tesouraria, ele me chamou e eu achei que ele fosse me chamar para me dar os parabéns. E ele tava, não vou dizer que tava, mas ele veio para me dar um feedback no sentido de, olha só, para a tesouraria, considerando a empresa que eu trabalhava, que é uma empresa multibilionária, rica e que tem recursos. Para a tesouraria, nesse caso, o problema não é o 80 milhões, o problema é a previsibilidade. Se você me diz que você vai gastar 80 e você gasta 150, eu tenho um problema. Mas se você me diz que vai gastar 80 e gasta 20, eu também tenho um problema, porque quando eu pego o dinheiro do banco, das operações, se eu trago para dentro do caixa da empresa mais dinheiro, eu errei no meu planejamento de caixa. Então, tudo está conectado, porque, por exemplo, nesse caso, se eu tenho uma capilaridade menor, se eu preciso pegar dinheiro com 5 dias, o dinheiro existe, ele só vai vir ou do banco, ou do caixa, ou de algum outro lugar. Então, essa antecipação, e aí voltando para a questão da governança, essa cultura de não surpresa, ela permeia não só a área tributária, mas todas as áreas correlatas. Então, e de novo, né, para mim, a reforma tributária é uma grande oportunidade, porque esse tipo de refino ele estava restrito a poucos profissionais da área. Agora o refino virou essencialidade.
O refino, ele é necessário. Por isso que mais do que nunca a gente precisa ter escolas, cursos, treinamentos para poder fazer com que as pessoas estejam prontas e tenham ferramentas para passar por essa mudança. Marcelo, a gente está falando um pouco de tecnologia, né? Eu gosto muito de tecnologia, ainda mais tecnologia tributária. A gente analisa os sistemas que existem dentro de uma empresa grande, de uma empresa média, geralmente são muitos sistemas, né? Tem o ERP, tem o sistema tributário, um sistema de apuração, motor de cálculo. Como é que você enxerga essa solução desse problema tecnológico com tantas alterações normativas, legislativas que a gente vai incorrer aos próximos 7 anos, né? É, coincidentemente falando, esse ano, o Texas School Conference, patrocinado pela Omnitex, muito obrigado, né, mais uma vez, Paulo sempre representando, nós temos 2 dias. O primeiro dia é falar de tax sem falar de tax, ou seja, a gente traz muito essa parte do comportamento, da liderança, mas o nosso segundo dia é o que a gente chama de bootcamp, onde nós resolvemos problemas reais do dia a dia. E para esse ano a temática foi software selection. No nosso exercício, né, e o que que é o software selection? O software selection basicamente é, nesse caso, todas as tecnologias que você precisaria ter e gerenciar para entregar a reforma tributária. Então, no nosso exercício, um diretor de Group Tax vem para o Brasil e durante uma reunião ele pede para que a empresa apresente um inventário de software selection. Então, para mim, toda empresa, falar toda empresa que se preze, né? Mas toda empresa com altos níveis de governança, até nem independente um pouco do tamanho, mas claro, né? Vamos lá, tributada pelo lucro real, para dar uma separada, ela precisa olhar para software selection. E o que eu digo de software selection? Quais são as tecnologias desde o momento que você compra o teu insumo até o momento que você entrega a guia paga e, consequentemente, a obrigação acessória. Para mim, tudo tem que ter tecnologia. E cada etapa você pode fazer com um só, ou você pode fazer com vários, ou você pode fazer com poucos, mas você precisa ter. Para mim, você precisa ter, obviamente, um bom ERP. Esse ERP ele precisa estar conectados a motores de cálculo que estão altamente conectados com a legislação tributária. Imagina, Paulo, daqui a algum tempo, se hoje a gente já tem muitas publicações, cara, eu não consigo nem parametrizar o tamanho disso. E essas coisas, tudo que eu não consigo medir é o que mais me preocupa. Então, esses são um dos pontos que vai ter um volume de legislação tão absurdo que precisarão haver tecnologias para antecipar isso, transformar essas tecnologias em regras. Para o cara ir lá apertar um botão, né? A gente está aqui, né? Tô diminuindo um pouco da complexidade, mas automaticamente essas regras elas são absorvidas pela organização. Então, para mim, quem ainda não pensou de forma cíclica, de forma holística, de forma macro, em quais as tecnologias que a empresa vai utilizar para entregar a reforma tributária e como todas essas tecnologias elas se integram, para mim, está olhando para outros lugares que não os mais estratégicos. Marcelo, e o que esperar para 2027? Se você assumisse hoje, né, a posição de uma empresa brasileira, qual seria a sua primeira decisão? Nossa senhora, né? O que eu tenho falado é, primeiro, tentar projetar o que é difícil de projetar, olhando não só para tax, mas olhando para economics, né, principalmente. Projetar demanda, projetar o preço do insumo. Porque, porra, não adianta, cara, você projetar a alíquota do imposto. Se você não tiver uma base forte para aplicar a alíquota, você não tem nada. Então eu vejo modelagens pobres em suas premissas, então eu olharia para isso. Decisões que precisam ser tomadas, né, como por exemplo a inclusão, que já foram tomadas, mas que precisam continuar. Quais créditos de PIS e COFINS eu vou tomar?
se eu já fiz o destaque antes de ser obrigatório e agora não preciso fazer mais nada, ou se eu vou fazer, se eu vou incluir os impostos novos na base de cálculo dos antigos, se os meus centros de distribuição, fábricas, vão permanecer onde estão com a reforma tributária. Essas são questões, ou seja, né, eu olharia para o meu reporte direto. Se eu reportasse para CFO, eu ia olhar tudo que está relacionado como prioridade a FP&A, modelagem econômica. Tem algumas empresas que reportam, por exemplo, para o VP jurídico. Nessa situação, a depender do público, eu também olharia, por exemplo, para algo que para mim eu vou falar aqui em primeira mão, que é algo que eu estou olhando com muito cuidado, que é precificar o contencioso tributário. Puxa vida. Qual é o Eu sonhava que ia estar livre desse. Não. Ele vai ser maior e ele tem que ter preço. Eu vou te dar um exemplo, né? Você decidiu, como diretor tributário, que você não vai considerar os impostos novos na base de cálculo dos antigos. Não, em um estado, por exemplo, que já se manifestou sobre São Paulo. Se você está aqui, você já tem que estar discutindo e aí eu digo com consultores, auditores e também, sobretudo, o escritório de advocacia, nas suas posições, para que no final da linha você consiga responder uma pergunta simples: vou provisionar ou não? Qual é o meu risco? Porque tem empresa que quer ter balanço limpo. Se você não quer ter provisão e você pede uma probabilidade de êxito olhando para, sei lá, FIN 48, para IAS, para CPC, e o cara diz que você tem que provisionar, aí você tem que olhar e falar, pô, será que eu realmente vou tomar essa posição? Só que se você provisionar, você tem um impacto em resultado, consequentemente você tem... Então, o que para mim ainda não está precificado é contencioso. E é um negócio que eu tenho olhado com muita calma. Ou seja, tudo depende do seu cliente. O seu cliente principal é o teu chefe, não é o fisco. Uhum. Né? Eu acho que grandes organizações, as pessoas ficam muito olhando para o fisco e olham um pouco para o que deveria ser olhado com maior atenção, que é a parte de relacionamento. Não adianta nada você estar fazendo um trabalho maravilhoso na adaptação sistêmica, mas quando o cara pergunta lá para Group Tax, pô, como é que tá? Pô, tô meio assim, não tô recebendo as informações, não sei onde é que tá o projeto. Isso é muito pior do que o impacto tributário. Então, o que eu quero trazer com os nossos posicionamentos é encontrar esse equilíbrio ótimo entre a parte tributária, mas também esse relacionamento interno, político e essa gestão de projetos ativa que tem que acontecer. Não, espetacular. Bom, Marcelo, eu queria te agradecer, né, e abrir aqui para uma recomendação final para todos os profissionais de tax vindo do Marcelo Brasil e te convidar para outros, né? A gente vai fazer outros bastidores com temas diversos. Eu acho que você abriu um universo ainda maior de pensamentos estratégicos aqui. Eu saio dessa conversa com outras preocupações, né? Essa do contencioso também, confesso que eu não tinha pensado tanto, mas é muito importante a gente ver a opinião de um tributarista de sucesso como você, né? Recomendando e discutindo esses elementos todos do dia a dia da empresa, né? A questão da governança, assumir posições, né? Ah, Paulo, pô, você é parceiro demais, continuamos juntos, né? A minha ideia é entender que eu não vou resolver todos os problemas, mas eu tenho uma rede de relacionamento que pode me ajudar. Né? Então, ao longo do tempo, e é o que eu quero fazer com a Petax, né? Que eu chamo, que você sabe, do conceito de superproduto. Os clientes da Petax, os amigos da Petax, os amigos do Tax School, eles vão ter seus problemas resolvidos dentro do ecossistema. Agora mais do que nunca, né? Nós evoluímos de um ecossistema para um metasistema, que é um ecossistema de ecossistemas. A gente quer ter a solução do problema dentro da nossa casa. E é isso que a gente quer procurar fazer, com educação, com senso de urgência. Fazemos isso na Petax, fazemos isso no Tax School Plus. Então, convido a todos para fazer parte da nossa escola.
O Paulo já é um apoiador desde o início, né? A gente tem discussões muito interessantes, a gente tem um comitê de reforma tributária lá, onde todas essas questões minimamente são discutidas. Essa do contencioso ainda não, porque realmente são frutos de reflexões que eu tenho tido agora, assim. Mas, de qualquer maneira, permanecemos à disposição de todos, dos amigos. Muito obrigado a você, sempre me apoiando. E vamos que vamos, vamos entregar. Foco na entrega. Já tem coisa para fazer agora para agosto. Não adianta nada fazer apresentação, não adianta nada olhar impacto se perder prazo. O prazo ainda é o balizador do sucesso de um projeto. Então, por exemplo, nota de débito e de crédito, obrigatoriedade de destaque. Isso tem que ser entregue. Extinção de PiscoFins. Exato. Janeiro de Não 27. adianta nada você fazer um trabalho maravilhoso político e as entregas cruciais não serem realizadas. Então é um olho no peixe, outro no gato, né? Um olho no macro, outro no micro. Mas quem é da área tributária hoje tem uma base forte, mais do que isso, tem uma comunidade que está se ajudando muito. Então, obrigado a você, obrigado a todos. Foi um prazer. Parabéns, viu, Marcelo? Muito obrigado. Valeu. Bom, eu queria convidar vocês para subscreverem aos bastidores, enviem sugestões, comentários. A gente espera você no próximo. Obrigado.